Amém, irmãos? Você se parece com esse menino? Hein? Quem aqui se parece com esse menino? Tem muita gente que está longe, né, de se comparar a esse garoto na vida espiritual. Um garoto que demonstrou garra, disciplina, foco, força, para não deixar a sua equipe ser derrotada, não é isso? E eu quero dizer que Jesus tem uma equipe. Jesus tem uma equipe. Eu faço parte dessa equipe. Há um adversário cruel. Ele não tem todo o poder, mas ele tem muita força. E ele tem conseguido tirar, ele tem conseguido derrotar muita gente que Jesus chamou para fazer parte da sua equipe. Então eu espero que nessa manhã você não desista. Eu espero que nessa manhã você não perca o foco. Eu espero que nessa manhã você tenha determinação e entenda que nós estamos numa competição. A terra não é um lugar de lazer, mas a terra, para quem é cristão, quem representa Jesus, é um campo de batalha. É um campo de batalha. Então que Deus abençoe e que esse menino lá desse país, Cazaquistão, possa nessa manhã ser um instrumento para nos inspirar você a não desanimar, inspirar você a ser mais disciplinado, inspirar você a ter mais garra, mais vontade, não é? Para a gente poder ganhar almas, puxar as pessoas das trevas para a luz. Irmão, tem muita gente esperando que os seus braços se estendam para puxá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Há muita gente que está na reta final, o término da sua carreira aqui nessa terra está terminando, e a gente precisa puxar essas pessoas para a presença de Deus, para a presença de Deus. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé um instante só, abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, pode abrir por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 19. Eu gostaria de ler a partir do verso 19. Semana passada a gente leu a partir do verso 22. Gostaria de ler a partir do verso 19. Nos diz assim: a gente está estudando sobre a disciplina. Disciplina, virtude essencial para mantermos a nossa vida consagrada a Deus. E esse menino foi um menino, além de tantas virtudes demonstradas, uma delas, um menino muito disciplinado. Deixa eu dizer para você, numa equipe, numa célula, num time, numa sala de aula, numa igreja, as pessoas disciplinadas sempre irão fazer a diferença. Sempre as pessoas disciplinadas irão fazer a diferença. Esse menino fez a diferença na sua equipe, não é isso? E a sua equipe não foi derrotada. Então veja bem, a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios 9, a partir do verso 19: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos.
tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã, pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pelo privilégio de estarmos aqui no melhor ambiente da cidade. Eu creio de todo o coração, Pai, que não há nenhum ambiente nesta manhã mais especial, salutar para um crente estar, para alguém que te ama frequentar, para uma família participar. Obrigado. Não me deixe esfriar na fé, não me deixe trocar a casa do Senhor aos domingos pela manhã por nenhuma outra atividade, por mais importante que ela seja, porque não se compara a atividade do crente, a celebração a Ti. E nesta manhã eu oro, porque muitos deixam de ganhar, muitas coisas deixam de acontecer no mundo espiritual, muitas coisas deixam de acometerem positivamente, espiritualmente as famílias, por razões banais, desânimo, distração, preguiça. E eu oro porque eu sei que ali na frente, o que deixarão de receber aqui hoje, irá fazer falta, e eu peço que o Senhor desperte, que o Senhor acorde, que o Senhor acenda ou reacenda a chama do amor no coração da tua igreja, no Brasil inteiro, não só em São Fidélis, eu te peço isso, por misericórdia, por amor, porque se eu não estivesse aqui, eu precisaria também ser alvo da oração dos meus irmãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu intercedo nesta manhã pela igreja, eu intercedo, e como este menino, eu não desisto de puxar a igreja para o teu lado, Senhor, de puxar os desanimados para perto do teu fogo, Senhor, os frios para perto da chama do Senhor, Pai. Eu peço nessa manhã, reacenda, reaviva, Pai, desperta, acorda os que estão dormindo. Eu te peço isso, e fala o nosso coração, para que, como aquele menino ali naquele vídeo, a gente possa ter essa disciplina, a gente possa ter esse foco, a gente possa ter a consciência que nós estamos competindo a competição mais preciosa e ao mesmo tempo mais determinante, porque ela vai perdurar por toda a eternidade, Senhor. E nós te pedimos, queremos levar conosco muitas pessoas para a eternidade, Pai. Queremos ajudar tanta gente a sair das trevas para a luz, Pai. Então nos ajude, Pai, nos ajude, desperta, dá a nós o entendimento do privilégio. Somos ministros, somos escolhidos, somos embaixadores. Tua palavra diz como se o Senhor mesmo estivesse reconciliando as pessoas através de cada um de nós. Que privilégio, nos ajude. E agora fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e aviva a tua obra, aviva nesta manhã a igreja. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Tudo é por Jesus, e tudo é para Jesus, e tudo é em nome de Jesus, Pai. A gente não ousa fazer nada aqui que não seja para a tua glória, e que não seja em teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te pedimos, Pai, em nome de Jesus te suplicamos. Aviva, Senhor, traz um avivamento nessa terra, transforma essa cidade numa cidade de oração. Tanta perdição, tanto pecado, tanta festa,
que torna cada dia mais um homem distante e vazio do Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma essa cidade numa cidade de oração, transforma essa cidade numa cidade de cristãos verdadeiros. Transforma, Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço. Começar por nós aqui, Pai, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Em nome de Jesus, levantamos nosso clamor nesta manhã de domingo, hoje e sempre. Amém, amém. Pode se sentar, irmão. Eu não sei como foi a sua experiência essa semana na sua célula, mas pensa numa experiência extremamente gratificante. Foi a experiência que nós tivemos na célula essa semana lá na minha casa. Que reunião espiritual, que encontro quebrantador, quando o pastor Tadeu estava ali dirigindo ali o estudo, ministrando ali o estudo, e também como facilitador. Como foi assim precioso ver os irmãos discutindo esse tema. E eu confesso para os irmãos que eu não tinha noção da importância desse tema ser meditado e estudado. Todos ali, não sei na sua célula como foi, mas todos ali deram testemunho de uma área que precisa melhorar na disciplina. O que tem atrapalhado as pessoas ali serem mais disciplinadas. E foi assim, irmãos, um encontro maravilhoso, um encontro transformador. E eu creio que não foi diferente também lá na sua célula, onde você participa. E se você não participa ainda, eu vou dizer para você, procure participe, porque o Espírito Santo tem estado ali abençoando, transformando, edificando, levando visitantes, impactando as pessoas. E eu creio que para nós participarmos de um ministério, seja ele qual for, a disciplina é fundamental. E disciplina é isso. Vou repetir para você algumas definições de disciplina: é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. E pensa num povo na face da terra que há sobre esse povo uma responsabilidade gigantesca. Somos nós, todos nós, todo grupo tem uma responsabilidade. Mas se tem um povo, um grupo seleto que paira sobre a vida desse povo uma responsabilidade sem medida, é a igreja. Tanto que um dia nós vamos comparecer diante de um tribunal, vamos prestar contas, e a gente não tem como fugir. Guto e Viviane não vai poder fugir, Célia, Eliana não vai poder fugir, pastor Calazans não vai poder fugir, eu não vou poder fugir, ninguém vai conseguir fugir, principalmente os brasileiros, que é um povo acostumado a um jeitinho. É ou não é? Nós somos ou não somos um povo acostumado a uma cultura anticristã, a cultura do jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Meu irmão, não tem jeitinho para você fugir do tribunal de Cristo. E Jesus não vai se contradizer por você. Jesus não vai negar a sua palavra para dar um jeitinho para mim. Jesus não vai contrariar o que está escrito, revelado e inspirado para dar uma mãozinha para você, para aliviar a chapa para você. Não vai, irmão. E a gente pode ter certeza que isso é uma matemática. Isso é uma matemática. Como 2 e 2 nunca vai ser 5 ou 3, 4. Jesus não dará um jeitinho para aliviar o ajuste, o acerto de contas. E disciplina se refere ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Disciplina também significa respeito, obediência, sujeição, subordinação, acatamento, condicionamento, restrição, acato, cumprimento, observância. Olha o leque, olha a complexidade, sinônimos de uma palavra, de uma virtude que precisa marcar nossa vida. E disciplina também é a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano através da prática de determinada ação,
de forma organizada, perseverante. A gente viu que um menininho aqui, 12 anos, um exemplo de disciplina. Onde esse menino vai chegar, irmão? Se ele mantiver isso aí, onde esse menino vai chegar? Ele impactou a quadra, ele impactou o colégio, ele impactou os pais, ele impactou a torcida, ele impactou todas as pessoas. Um garoto de 12 anos, como aquele menino que tinha 2 pãezinhos lá, 2 peixinhos e 5 pães, e foi lá, entregou o lanche para Jesus multiplicar. O lanche dele, ele entregou para Jesus, e Jesus pegou aqueles pãezinhos, algo a princípio insignificante, mas era o que ele tinha, e Jesus fez um milagre. Eu creio que pessoas disciplinadas poderão só ser alvo de milagres, mas pessoas disciplinadas também, elas irão proporcionar alguns milagres, aonde elas militam, onde elas labutam, onde elas estudam, onde elas estão ali orando, intercedendo. Então eu vejo que a disciplina é uma virtude essencial, não só para mantermos nossa vida consagrada a Deus, mas também para nós experimentarmos grandes coisas da parte de Deus. Amém? Você concorda? Posso ouvir um amém? Que a disciplina é essencial para nós experimentarmos também grandes coisas da parte de Deus. Então eu desejo isso para você. A disciplina é o caminho para a sabedoria, tanto que Deus inspirou Salomão para escrever um livro repleto, impregnado de conselhos sábios, de lições de sabedoria para a nossa vida. Eu gosto de Provérbios 1,14, que mostra a razão pela qual esse livro foi escrito. Provérbios diz assim, 1,14, Provérbios capítulo 1, verso 14, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria. Esses conselhos e essas lições inspiradas por Deus irão me ajudar você, meu irmão, ajudar os seus filhos, ajudar o seu casamento, ajudar na diretriz, na tomada de uma decisão correta, as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina, sensatez, fazendo o que é justo, fazendo o que é direito, fazendo o que é correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Aleluia. Obrigado, Deus, por inspirar alguém a escrever um livro tão precioso. Obrigado, Senhor, nessa manhã, nossa oração, porque eu sou o Deus de toda sabedoria, e Tiago diz em sua carta, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então nós louvamos a Deus, por ter essa fonte, essa porta aberta, para nós podermos receber da parte dele, a sabedoria necessária, para a gente poder militar aqui nesse mundo, e poder também representar muito bem o Senhor. Agora, um dos maiores exemplos de cristãos disciplinados, eu disse na semana passada, e quero continuar um pouquinho só, refletindo na vida de Paulo, tomando como base esse texto que a gente leu de 1 Coríntios 9. Um dos maiores exemplos de cristão disciplinado que manteve a sua vida consagrada a Deus foi Paulo. Em nenhum momento da história de Paulo, quando ele se converte lá no caminho de Damasco, ele chamava-se Saulo de Tarso. Os irmãos conhecem muito bem a história, a conversão dele, sobrenatural. Ele saía com a autorização dos líderes, das autoridades, para perseguir os cristãos, e uma luz muito forte veio sobre ele. Uma voz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele teve um encontro com Jesus ali naquele caminho, teve a sua vida transformada, e daí em diante, o seu crescimento, sua disciplina, seu foco, sua força, sempre o mantiveram com a vida consagrada a Deus. Ele sempre teve a vida mantida ali no caminho da consagração. Em nenhum momento da história bíblica a gente encontra uma narrativa que Paulo desviou, que Paulo enfraqueceu, que Paulo foi repreendido. Em momento algum a gente vê Paulo frio, Paulo fraco, Paulo desanimado, circunstâncias difíceis, embaraçosas, dolorosas, provações severas, açoites, perseguições, prisões, cadeias, tudo o que poderia fazer com que ele se desestimulasse. Paulo cada vez mais fiel, Paulo cada vez mais consagrado. Uma inspiração para nós. E o que é ser disciplinado à luz da Bíblia?
Se nós pegarmos esse exemplo de Paulo aqui, falando, tudo eu faço por causa do Evangelho. Eu tenho uma visão do Evangelho, eu sei o que é o Evangelho, eu sei quem me alcançou, eu sei qual a palavra que me transformou, eu sei quem tenho crido, eu sei o que é o Evangelho de Jesus, eu tenho uma experiência com o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? O que nós podemos destacar aqui, as lições, para que essas lições possam nos ajudar a melhorar na disciplina. Porque somos cristãos, amém? E cristão é ser um pequeno Cristo. Cristão é ser um pequeno Cristo. E o padrão maior de disciplina não é Paulo. Paulo é um dos maiores padrões, mas o padrão maior é o dono da igreja. Ninguém na história foi mais disciplinado do que o dono dessa igreja. Ninguém na história foi mais disciplinado e quer que os seus seguidores também sejam disciplinados do que o dono da igreja. Mas vamos olhar para Paulo, porque Paulo foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Embora a Bíblia diga que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões, Paulo da mesma maneira, Pedro da mesma forma, Tiago, os apóstolos e todos os homens de Deus que mantiveram uma vida consagrada, foram homens sujeitos às mesmas paixões. Homens limitados, homens que a gente pode olhar para eles e dizer, se eles conseguiram, eu também consigo. Se eles puderam, eu também posso. Porque o mesmo Espírito que habitou neles é o Espírito que habita em você, que habita em mim. Então nós podemos, e Paulo diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Então se ele teve uma vida disciplinada, porque Jesus o abençoou, porque ele consagrou, eu também posso, você também pode, e a gente só vai ganhar com isso, irmão. Amém? Você quer ganhar na vida? Quer prosperar na vida? Então cresça na disciplina. Cresça na disciplina. Eu abro um parênteses aqui, estou pregando para os irmãos, mas em primeiro lugar para a minha vida. Eu preciso melhorar em muitas áreas da minha disciplina. Eu preciso crescer em disciplina. Minha esposa daqui sabe disso. Todos nós precisamos crescer em alguma área. Em algumas áreas a gente tem conseguido ir bem, outras também muito importantes a gente não tem conseguido ir bem, mas a gente precisa ser mais disciplinado. E a disciplina cristã, irmãos, é uma virtude fundamentada no Evangelho. E tudo que está fundamentado no Evangelho, em primeira mão, diz respeito a mim e a você. Amém, dona Dilma? A irmã é uma partidária, a irmã é uma apologista, propagadora, pregadora da fé evangélica, não é isso? Então, a fé evangélica nada mais é do que uma fé centrada no Evangelho. Então, tudo que está fundamentado no Evangelho diz respeito a você, diz respeito à primeira igreja batista em São Fidélis. A primeira igreja batista, ela foi fundada, ela foi fundamentada no Evangelho. Então até o último dia antes de Jesus arrebatar a primeira igreja e todas as demais igrejas, nós sempre estaremos fundamentados no Evangelho e somos partidários da fé evangélica, e Paulo era um propagador da fé evangélica. Então a disciplina cristã é uma virtude fundamentada no Evangelho de Jesus. Meus irmãos, é um atributo que envolve não apenas a fé no Evangelho, mas uma participação compromissada, porque há muita gente que acredita no Evangelho. Meu pai acreditava no Evangelho, não era crente. Olha só, meu pai foi criado no Evangelho, minha mãe foi criada no Evangelho, na Assembleia de Deus, uma denominação conceituada. Meu pai acreditava no Evangelho, foi criado na Igreja Batista, em Itabuna. Minha família toda, origem evangélica, todos acreditavam no Evangelho. Meus tios acreditavam no Evangelho. Eu tinha um tio que se converteu com a mensagem do pastor Tadeu, poucos dias antes de falecer. Ele nunca descreu do Evangelho, mas ele se via tão pecador que ele achava que não era possível Deus perdoar os pecados dele. Mas um dia ele, quebrantado, ouvindo um sermão, Deus foi quebrantando, ele se rendeu ao Evangelho e disse: agora eu estou preparado para morrer, e pouco tempo depois morreu. Há pessoas que acreditam no Evangelho, mas não têm nenhum compromisso com o Evangelho. Há pessoas que você para e prega o Evangelho, elas choram, irmão. Deus tem um propósito nisso. Nós temos que ter a disciplina de entender que todas as ocasiões Deus permite, porque Ele tem um propósito maior. O defeito do carro, o pneu que furou,
a viagem que foi adiada. Deus tem um propósito em tudo, e Ele quer usar a sua vida, mas se nós não tivermos a disciplina cristã, e entender que essa disciplina cristã está fundamentada no Evangelho, e nós somos partidários da fé evangélica, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, nós vamos perder oportunidades, e vamos deixar de abençoar, e arrastar as pessoas para o lado de Jesus. Você é um arrastador de gente das trevas para a luz, irmão. Diga aí para o seu irmão: irmã, você é uma arrastadora de gente das trevas para a luz. Diz aí: meu irmão, você é um arrastador de gente das trevas para a luz. Nós somos arrastadores de gente, amém? Vamos falar juntos? Nós somos arrastadores de gente das trevas para a luz, e o poder não é nosso, mas o poder está no Evangelho, aleluia. O poder está no Evangelho, amém? Então arraste as pessoas do seu trabalho, irmão. Arraste lá as pessoas da faculdade, tira lá, ó, do lado das trevas, os meninos, as moças, os futuros médicos, advogados. Lá na sua faculdade, você não é um mero universitário, você não é um mero estudante. Lá na sua faculdade, você é um arrastador, tem um cabo poderoso que Deus colocou nas suas mãos para puxar essas pessoas das trevas para a luz. E mais poderoso é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, irmão. Mais poderoso é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Por isso, o Evangelho é de Jesus, e sem Ele nada podemos fazer. Participar do Evangelho deve ser o principal fator motivador de uma vida cristã disciplinada. Qual é o principal fator de uma vida cristã disciplinada? É ser participante do Evangelho. Eu faço tudo por causa do Evangelho, e ponto final. Porque o Evangelho não é do pastor, irmão. O Evangelho não é da igreja. Olha isso, eu preciso repetir isso. O Evangelho é de Jesus, e sem Ele nada somos e nada podemos fazer, amém? Vamos lá? Sem Jesus eu nada sou e nada posso fazer. Vamos lá juntos? Sem Jesus eu nada sou e nada posso fazer, porque Ele disse em João 5,5: sem mim nada é nada, irmão. Sem mim, vai namorar sem Jesus é furado, irmão. Vai namorar sem Jesus é prenúncio de um casamento fora da graça, e fora da graça é uma desgraça. Vai negociar sem Jesus é furada. Vai viajar sem Jesus é insegurança. Vai criar filhos sem Jesus pode ser sinônimo de tormenta. Vai andar sem Jesus é perigoso demais. Participar do Evangelho deve ser o principal fator motivador de uma vida cristã disciplinada, porque o Evangelho é o poder de Deus que deve gerar no coração humano satisfação e orgulho em anunciá-lo. O Evangelho tem como fundamento principal a cruz, e a cruz do Calvário. Não é a cruz que o prefeito colocou e as autoridades colocam nos morros em torno da cidade como forma de respeito ao cristianismo. Não é essa cruz é apenas um símbolo. A cruz do Calvário, o Evangelho está fundamentado na cruz do Calvário, onde o meu Senhor, o seu Senhor, foi violentado, esmagado, golpeado, e ali recebeu sobre Ele o castigo que nos traz a paz. O Evangelho tem como fundamento principal a cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram levados por Jesus. E o Evangelho, meus irmãos, é sinônimo de amor, quatro is. Eu intitulo quatro is, porque é incomparável, nada se compara ao Evangelho. Augusto Cury chegou a essa definição e se converteu. Saiu do ateísmo para ser um cristão apaixonado pelo Evangelho. É incomparável. O Evangelho é indescritível, porque não existe palavras em nenhum dicionário na face da terra que descreva o poder de Deus, amém, irmão? Há tentativas. Não existe na face da terra palavras em nenhum dicionário que consiga descrever o poder de Deus. O Evangelho é indescritível. O Evangelho é incompreensível, porque é a maior mensagem de amor. E quando você se vê dentro do Evangelho, o Evangelho pode ser olhado e comparado a um grande espelho. Quando você olha para o espelho do Evangelho, você se vê como o apóstolo Paulo se viu. E como foi que o apóstolo Paulo se viu? Ele diz: fiel é esta palavra. Que palavra? O Evangelho.
fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Pedro é o principal, porque eu fui repreender Pedro sobre... Não, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Quando você tem o Evangelho como espelho, você não consegue se ver totalmente santa, pura, perfeita, melhor do que ninguém, só vítima e só a pessoa que tem razão. Não, quando o Evangelho é um espelho na sua vida, você se vê como pior. E quando você está se vendo assim, você quer melhorar, você quer crescer, você quer aprender, você quer ter mais disciplina. Então o Evangelho é isso aí. É incompreensível. Por quê? Por que Deus me amou se eu sou o pior? Me amou primeiro. E o Evangelho é incomensurável. Incomensurável é o que não tem medida comum com outro, cuja relação não pode ser expressa por um número inteiro ou fracionado, que não pode ser medido ou avaliado em razão de sua ordem de grandeza ou de importância. Isso é o Evangelho. Falamos também que ser alguém disciplinado é saber se controlar e não dar lugar aos maus desejos do nosso coração. Todos os dias, ou quase todos os dias, nós somos tentados com maus desejos no coração. Uma reportagem que você vê pode gerar um mau desejo no seu coração. O pronunciamento de um político pode gerar um mau desejo no seu coração. Uma mentira contada e descoberta pode gerar um mau desejo no seu coração. Uma traição pode gerar um mau desejo no seu coração, porque Jesus, até nisso ele foi tentado, mas sem pecado, porque diz a Bíblia que na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez? Pegou uma faca e foi atrás do traidor. Na noite em que Jesus foi traído, ele disse: Deus Pai, o Senhor me abandonou, o Senhor é culpado dessa traição. Na noite em que Jesus foi traído, na noite que o dono dessa igreja foi traído, o que aconteceu? Ele foi tentado sim, mas diz a Bíblia que em tudo ele venceu, em todas as ações. Ele saiu e cantou um hino, e o pastor Estevão pregou agora recentemente sobre isso, e tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Não é fácil cantar um hino depois de uma descoberta dessa, amém, irmãos? Não é fácil cantar um hino depois de um contexto desse, mas tem que cantar, Claudinho. Conversa nós tivemos ontem lá, né? No casamento. Irmãos, depois de situações dessas, ao invés de a gente pegar uma faca, um revólver, lançar uma palavra, ter sede de vingança, a gente cantar um hino, sabe o que acontece? Os anjos entram em providência, Deus convoca o seu exército e começa a mexer e movimentar. Já pensou nisso? Diante da dificuldade, da dor, da notícia ruim, da covardia, da calúnia, da injúria, você começa a cantar um hino, sabe o que Deus faz? Ele dá ordem aos seus anjos para se movimentarem e lutarem em prol da sua causa. É só descansar. Nessa batalha vocês não têm que pelejar, porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Foi isso que ele falou para Josafá. Amém? Vamos pedir a Deus, Deus nos dá disciplina para a gente não alojar dentro de nós os maus desejos, as mágoas. Mágoa, o que é mágoa? Má água, água ruim. Água ruim, má água, só gera bactéria, doença, enfermidade. E tem muita gente dentro dela alojando bactéria espiritual, vírus espirituais, porque estão magoados. Está magoado, irmão. Tem que tomar um antibiótico. Entrou uma farpa no meu dedo, uma farpa, irmão, pequenininha, entrou no dedo, tirei a parte maior, a parte menor ficou escondida, infeccionou o dedo. Magoou o dedo, aqui ó, tá a marca aqui ó, tive que tomar uma caixa de antibiótico por causa de uma farpinha no meu dedo, pus sair, jorrava pus no meu dedo, irmão, magoou, se eu deixo, amputa, irmão, apodrece, irmão. Tomei o remédio, tá aqui ó, nem sinto nada, tá só a marquinha aqui, daqui a pouco some, vem pele nova, some. Não brinque com mágoa. Tem muita gente magoada nas igrejas, mas esquece que um dia também magoaram alguém.
Tem muita gente magoada nas famílias, e o tempo está passando, a mágoa aumentando, e os problemas não resolvem. Por quê? Você tem que cantar um hino, irmão, e pedir a Deus para entrar com providência. E quando você canta um hino, a semelhança do disciplinado Jesus, Deus começa a andar com providência. Estou magoado, e Jesus fica onde, irmão? E o amor de Jesus fica onde? Não vou mais na igreja, não, estou magoado, me entristeceram, falaram lá com meu filho que não deveria falar, falaram lá com meu marido. Meu irmão, peraí, está de mal com Jesus? Lembra, dona Dilma, da sua vizinha lá em São Pedro? Dona Dilma foi convidar a vizinha lá para o culto, né? Estava veraneando lá, todo dia fazia culto, foi convidar a vizinha, Dilma, não vou não, estou de mal com Jesus. Está de mal com Jesus, né? Meu Pai, tem misericórdia. Vamos puxar, irmãos, pessoas desse lado tão sombrio, tão tenebroso, tão cheio de trevas. Vamos tirar essa gente para a luz. Tem que dar luz. No dia que a luz do Evangelho entrou na cabeça de Paulo, ele mudou, irmão. Sabe o que precisa acontecer na vida de tantos fidelenses essa manhã? A luz do Evangelho tem que entrar, irmão. Sabe o que precisa acontecer na vida de centenas de crentes? Porque o crente vai ter uma condenação maior se ele não se arrepender, porque conhece luz, iluminação, oração, clamor, disciplina. Meus irmãos, a pessoa disciplinada, ela vai se dedicar às coisas que edificam e que são espirituais, não permitindo espaço para o pecado. Nós falamos da gravidez, existe uma gravidez terrível, está aqui. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo esta arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado, olha só, a cobiça tendo engravidado. Tem muita gente grávida da cobiça, irmão. Tem muita gente grávida da cobiça, irmão. Gravidez não é só em mulher não, irmão. Segundo a Bíblia, tem algumas espécies de gravidez que dá em homem também. Uma delas é a cobiça, está aqui, ó. Então, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? A morte. Gera a morte. Ser alguém disciplinado e manter a sua vida consagrada a Deus, é imprescindível ser um visionário. Aí foi que eu disse e terminei na semana passada. Nós temos uma visão de Deus, nós temos uma visão do momento que nós estamos vivendo, uma visão, a gente conseguir na circunstância difícil, adversa, inesperada, tentar ver Deus nisso. Por que aconteceu isso? Deus tem um propósito, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, eu amo a Deus, eu não apenas acredito em Deus, eu amo a Deus. Então eu tenho que esperar ver o que Deus vai promover, o que Deus vai fazer, o que Deus quer mostrar, o que Ele quer ensinar dentro dessas circunstâncias. O que? Paulo tinha visões de Deus, irmão. A disciplina que Paulo mantinha diante de Deus e que o tornava cada dia mais consagrado a Jesus, fazia com que ele tivesse visão de Deus, uma visão de Deus. E nessa manhã eu queria caminhar um pouquinho só mais à frente, falando um ponto que me chama muita atenção, e que eu vejo que esse ponto é um dos pontos que mais eu vejo presente na vida daquele menino do Cazaquistão. Tentei gravar o nome dele, mas o nome dele é difícil. Tem que ler várias vezes ali, escrever ali, né? Transliterando para o português, sem poder gravar. Mas eu vou gravar o nome desse menino, irmão. Vou gravar. Olha só. Ser alguém disciplinado é ter a consciência que, embora tudo lhe seja lícito, nem tudo lhe é conveniente da corrida da fé. Nem tudo lhe é conveniente.
E eu vou, juntamente a este ponto, eu vou a um segundo, porque estão interligados. Ser alguém disciplinado e manter sua consagração a Deus é viver com foco e com força. Então a primeira questão que eu queria hoje trazer para você é que nós precisamos ter a consciência que, embora nós somos livres em Cristo, nem tudo que é lícito é conveniente. Nem tudo que é lícito é conveniente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, logo na frente, logo depois de Paulo falar sobre o estádio, ter a visão do estádio, e onde ele se encontrava nesse estádio, e como é que nós devemos nos ver dentro dessa corrida, Paulo fala assim no versículo 23, olha só: tudo é permitido. Tudo é permitido. Olha lá, irmão, está livre, liberado, tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Então vamos pensar nesse menino aí. Ele estava cansado, irmão, estava esgotado, irmão. Podia entregar as pontas, podia entregar a corda, mas ele pensou, não só nele, mas pensou na sua equipe, pensou nos seus pais, acredito, pensou na torcida, pensou no nome da sua escola. Era uma competição escolar. Não vou deixar minha escola cair por terra. Irmão, tem gente que não está nem aí para a igreja, que de lá para a escola, irmão. A única instituição que vai perdurar a eternidade é a igreja, que vai para a eternidade. O garoto: não vou deixar minha escola fracassar, não vou deixar minha escola ficar para trás, não vou deixar amanhã nos jornais a minha escola sair como uma escola derrotada. Não vou deixar os meus pais que vieram cedo aqui torcer, não vou deixar essa torcida aqui ficar aí decepcionada. Eu vou lutar, eu vou batalhar, não vou desistir. Tudo é permitido. Ele podia desistir, e se ele desistisse, ele não ia ser massacrado. Ele podia parar, ele podia entregar as pontas, estava cansado, tinha razão para isso. Os outros colegas não estavam com o mesmo vigor, o mesmo empenho. Ele podia largar assim na sua célula. Não importa se os outros não estão com o mesmo empenho, não importa se a porta vai abrir, mas você tem que se empenhar, você tem que ir lá, meu irmão, para a glória de Deus. E Deus vai te honrar como honrou esse menino. Deus vai te honrar como honrou esse menino. Eu creio nisso. Você pode até parar, mas não é conveniente, irmão. Você pode até desviar, mas não vai edificar. Você pode, irmão. Um dia Jesus pregou, não pregou? Alguém disse, Jesus disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Jesus pregou lá. Ele pregou um sermão em João 6. Aí alguém falou assim: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E muitos foram embora, irmão. Saíram e foram embora. Aí os 12 ficaram. Ele perguntou: vocês também não querem ir? Vocês podem ir, não estou proibindo vocês podem ir. Aí Pedro disse: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Vou não, vou ficar aqui com o Senhor. Se alguém disciplinado e ter consciência, meus irmãos, que embora tudo lhe seja lícito, nem tudo lhe é conveniente na corrida da fé. Nem tudo. Você pode ir na festa, irmão. Outro dia uma pessoa perguntou: pastor, posso levar meus filhos no parque? Leva, é seus filhos. Os meus eu nunca levei. Se você quiser levar, a responsabilidade espiritual é sua. Você pode, irmão. Você pode até no show lá, vai lá, hoje tem. Pode ir, irmão. Você pode tudo é permitido, mas nem tudo convém, amém? É o que a Bíblia está dizendo. E à medida que você tem disciplina e consagração, você vai discernir muito bem o que você deve e o que você não deve fazer, aonde você pode e onde você não pode ir, aonde você deve levar os seus filhos e aonde você não deve levar. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. E a sensibilidade espiritual, ela vai sendo cada dia mais aguçada e ampliada à medida que você vai se disciplinando com Deus e consagrando sua vida a Cristo. Ela vai crescendo, ela vai ampliando. Tudo eu posso, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Ser alguém disciplinado e manter sua consagração a Deus é viver com foco e com força. Verso 24 e 25, Paulo está dizendo aqui, 24 e 25, Paulo está dizendo: vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, é forte, irmão. Para quem quer ganhar a corrida, quem quer ganhar a competição, quem quer chegar no final, envolve força. Envolve força. A Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças como a da águia. A Bíblia diz que não há ninguém mais forte do que o nosso Deus. E a gente já cantou tantas vezes: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. Foco significa isso, meus irmãos: ter um objetivo, ser determinado a alcançar ou atingir uma meta, ter prioridade em fazer algo, não desvirtuando a atenção para outro caminho, Deus tem um ministério para você, Deus tem um ministério para todos nós. Nós somos chamados para desempenhar uma vocação, todos nós aqui. A gente tem que ter cuidado para a gente não se desviar, nós temos que ter atenção para a gente não distrair. A gente tem que voltar a fazer o que nós vimos fazendo e perdemos por alguma razão ou alguma circunstância, perdemos o foco. A gente tem que voltar, a gente tem que pegar o povo de volta, a gente tem que tomar o rumo. A gente começou, tem que terminar, irmão. A gente começou, a gente tem que terminar. Força significa sempre existirá barreiras, mas sempre devemos ultrapassá-las. Foi isso que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Tenha muito bom ânimo, ser forte e corajoso. Não te espantes, não te espasmes, mas você aqui, não te espantes. Mas agora você tem que estar aqui, mantenha o foco, nem para a direita nem para a esquerda. O foco, faça tudo conforme a palavra que eu te entreguei. Está escrito. Tudo conforme está escrito no livro desta lei, nem para a direita nem para a esquerda, foco. Josué decidiu obedecer. Terminou bem ou terminou mal, irmãos? Josué terminou bem ou terminou mal, irmãos? Josué cumpriu ou não cumpriu a missão, irmão? Cumpriu, porque Deus disse: seja forte, corajoso, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. E o foco, meus irmãos, tem o poder de nos tornar seres produtivos, que conseguem começar algo e terminar com excelência, obtendo o máximo de resultados. O máximo de resultados. Vejamos alguns exemplos bíblicos para a gente terminar essa parte nessa manhã. Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram o poder do foco e da força. O poder do foco e da força. O pastor leu Neemias agora cedo. Neemias, um exemplo de foco, um exemplo de força, concentrado no propósito. Neemias venceu as distrações promovidas por pessoas mal intencionadas. Durante a corrida vai ter sempre pessoas enviadas pelo diabo para distrair você e tirar você do foco, irmão. E dava Tobias, Sambalate, Gesem o Arábio, uma turma ruim, irmão, uma turma enviada pelo outro, não por Deus, tentando tirar Neemias do foco. Várias vezes mandaram mensagem para Neemias: desce para falar com a gente, para um pouquinho a obra, vem cá, dá atenção para a gente. Nem todo mundo que está pedindo a sua atenção é Deus que está enviando para você atender, cuidado. Tem gente que vem para tirar suas forças, tem gente que vem para minar sua fé, tem gente que vem para fazer você se distrair, tem gente que vem para te dar uma má notícia, tem gente que vem para poder desanimar. Então, aqueles homens eram homens enviados do mal. E Neemias teve essa percepção, ele não perdeu o foco, ele tinha uma missão: reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E ele disse: como eu vou parar a obra? Como eu cessaria esta obra para descer e estar com vocês? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O exemplo de maior destaque é o próprio Senhor Jesus, que viveu focado, meus irmãos, em fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra de redenção. E a qualidade, bem como os resultados de suas realizações, estão demonstrados na vida de milhares. Eu sou um deles. O resultado de Jesus ter mantido o foco, sua força,
O resultado está aqui hoje, ó. Sou eu e você que vamos para o céu. Sou eu e você que somos batizados pelo Espírito Santo. Sou eu e você que somos aqui hoje representantes dele. E Jesus tinha o foco. Meu foco é fazer a vontade daquele que me enviou. Minha comida principal, foco principal, é fazer a vontade daquele que me enviou. Você nunca vai ver uma pessoa determinada e disciplinada em fazer a vontade de Deus, frustrada, destruída, derrotada, querendo se matar, querendo acabar com a vida. Você não vai encontrar, irmão. Mas não vai. O apóstolo Paulo disse assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas antes dele dizer isso, ele falou assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo. Talvez aqui nessa manhã, no final dessa mensagem, antes da última oração, pode ser que aqui nesta manhã tenha alguém que não está conseguindo ter uma vida tão disciplinada e consagrada, porque está preso em alguma coisa que já deveria ter deixado há muito tempo, irmão. Há muito tempo. Paulo disse para a igreja dos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque Deus tem coisas maravilhosas na frente para você, meu irmão, amém? Deus tem coisas maravilhosas para a igreja ali na frente, irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tem um foco, tem uma meta. Ah, mas o senhor não sabe o que eu passei. Ah, o senhor não sabe o que me fizeram. Ah, o senhor não sabe o que aconteceu na minha família. Ah, o senhor não sabe o que aquele vizinho fez. Ah, o senhor não sabe a história. Irmão, esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para você experimentar o melhor de Deus. Você só tem uma vida só, irmã. Nós só temos uma vida só e passa muito rápido. E você precisa terminar como Paulo terminou. Paulo terminou o quê? Lamentando. Paulo terminou: que chatice, foi pregar o evangelho. Paulo terminou com: que chatice, foi plantar a igreja. Perdi tanto tempo com aqueles coríntios lá, mundano. Não, ele disse o quê? Combati o bom combate. Combati o bom combate. E se ele colocasse aqui: combati o melhor combate, ele não estaria exagerando. Acabei a carreira, aleluia, porque tudo vai terminar um dia, inclusive nossa carreira. Acabei a carreira e guardei a fé. Campeão, irmão. Arrastou multidões, irmão. Pegou o cabo, pegou a corda e arrastou multidões. Só no navio ele arrastou 276 pessoas para a praia, salvos. Só na ilha de Pátimos ele chegou lá, deu tudo errado, o navio naufragou, a viagem foi boicotada, tudo errado. Não, ele chegou na ilha, curou todo mundo de doença, inclusive o pai do prefeito, do capitão, do comandante da ilha, Públio. Todo mundo curado, todo mundo tocado, todo mundo convencido. Este homem Deus levantou e trouxe para aqui. Todo mundo no navio salvo, 276 pessoas salvas. Todo mundo salvo. Paulo era um arrastador de gente das trevas para a luz. Meu irmão, sua missão na terra é arrastar pessoas das trevas para a luz. Põe isso na sua cabeça. Não é ganhar dinheiro, não é ser famoso. Sua missão na terra, a minha missão na terra, a nossa missão na terra é arrastar pessoas das trevas para a luz. E ponto final. O resto vem a reboque, irmãos. O restante é lucro. Faça isso. Faça isso com urgência. Pregue, ore, testemunhe, abra sua casa, torne a sua casa um ponto, um local de festa dos céus. Pastor, o que é isso? Festa dos céus? É porque toda semana vai ter pecador se arrependendo na sua casa, e todo lugar onde tem pecador se arrependendo, tem festa no céu, irmão. Festa nos céus. Eu disse aqui ontem no casamento, foi tão lindo o casamento aqui. Foram 2 cultos de casamento, sexta e ontem assim, foram assim, irmão, 2 cultos de casamento assim, tremendos. E ontem então aqui, quando os noivos trocavam as alianças, e eu fui orar no final, eu falei assim: irmão, a Bíblia diz que há festa nos céus para um pecador que se arrepende, mas eu creio também que há festa nos céus quando 2 jovens tão consagrados, que
que vão para o altar com um namoro santificado e prometem honrar um ao outro e amar a Jesus até o último dia, tem festa no céu também. Deus se alegra também. Eu queria nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você que a minha maior missão nessa terra é arrastar pessoas das trevas para a luz. Minha irmã, para de pensar em outra coisa na vida. Para de achar que você veio aqui para isso. Você veio para arrastar pessoas das trevas para a luz, como nutricionista, como jogador de futebol, como taxista, motorista, médico, como pedreiro, advogado, como você e eu estamos aqui para arrastar pessoas das trevas para a luz. Não duvide disso, porque um dia Jesus vai te contar isso, face a face. E Ele vai dizer: me mostra as pessoas que vocês arrastaram das trevas. Me mostra as pessoas que vocês arrastaram das trevas. Onde se encontram as pessoas que foram arrastadas por você das trevas? E para isso, irmão, a disciplina e a consagração não pode faltar. Amém? Que você seja uma moça consagrada. Irmão, eu sempre digo isso de coração. Para mim, a menina mais bonita da cidade é a mais consagrada. É a mais consagrada. O rapaz mais bonito da cidade não é olho verde, olho castanho, preto, louro, mulato, bonitão. O garoto mais bonito da cidade é o garoto mais consagrado a Jesus. Pelo menos essa é a minha visão de beleza. É o genro que eu peço a Deus, o garoto assim. Você também não quer, ô Guto? 2 genros, né? Você também não quer uma nora? Hein? Cheia da presença de Deus, não é? Cheia da presença de Deus. Irmã, seja essa moça. A mulher mais bonita é aquela mulher mais cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. O homem mais bonito é aquele cheio de Deus, irmão. Cheio de Deus. Eu desejo que você seja assim, porque eu quero ser assim. E eu estou buscando isso para a minha vida. Meu conceito de beleza, né? Eu espero que minha esposa concorde com esse conceito de beleza, para ela vai cobrando fazer implante capilar, né? Espero que ela, o conceito de beleza dela, o mais bonito, buscando, não estou buscando lá, né, colocar cabelo, mas estou buscando consagrar a Deus, né? Que Deus abençoe sua vida nessa manhã, amém? Que Deus abençoe seu coração. Queria convidar você para ficar de pé, para a gente orar. A gente tem alguns minutinhos ainda para terminar o culto. Queria convidar você para fazer uma oração. E a gente não pode nessa manhã falar de consagração, de disciplina, sem fazer um desafio, não é? Sem fazer um desafio. Eu estou aqui em cima do altar, mas eu vou descer aqui, porque não dá para todo mundo subir agora. Mas eu queria ser o primeiro aqui nessa manhã, pedir a Deus que me ajudasse a ser mais disciplinado. Estou descendo aqui porque eu preciso, irmão, não é para encorajar você a vir, não. Estou descendo aqui porque tem algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar a disciplina. Preciso melhorar minha disciplina na minha vida de oração. Preciso melhorar minha disciplina no meu TSD. Eu posso melhorar meu tempo sozinho com Deus. Eu preciso melhorar minha disciplina em manusear menos o celular. A gente gasta muito tempo hoje no celular, recebendo mensagens, mandando mensagens. Não é pecado, mas a gente precisa diminuir e aumentar nosso tempo de Bíblia, de oração. Então, essas coisas elementares, eu sou o primeiro a dizer que, Senhor, me dá uma unção aqui nessa manhã. E eu queria convidar você, porque eu sei que não é só eu, irmão, não é? Se fosse só eu aqui hoje, eu não ficaria triste não, tá? Não ficaria triste, todo o coração. Mas eu sei que não é só eu que precisa crescer nessa área. Talvez você está exagerando aí em algumas atividades, exagerando aí fazendo outras coisas, e está prejudicando sua vida. Essa semana, enquanto nós ficamos lá esperando o reboque chegar, o táxi, a gente encontrou um rapaz de São Fidel, estava consertando o carro lá na agência. Nós ficamos 2 horas conversando com ele. Ele é membro da igreja,
Ele foi discipulado por um pastor na cidade, e ele falou que ele estava tão viciado em pedalar, estava acabando com a vida espiritual dele, cara. E o pastor dele chegou: eu sei que é importante para você, eu sei que você gosta, mas você tem que dar uma parada. Ele parou, engordou muito, mas a vida espiritual dele está decolando, irmão. Você não precisa parar, você precisa diminuir e equilibrar. Isso é disciplina. É disciplina. Então eu queria convidar você nessa manhã para a gente vir à frente, pedir a Deus uma mudança. Que esse culto dessa manhã seja um divisor de águas na nossa vida, para a gente ampliar, para a gente crescer. E eu vou dizer para você: se você for mais disciplinado, se você for mais consagrado, você vai ter mais forças sobrenaturais da parte de Deus para arrastar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, como aquele menininho conseguiu arrastar e conseguiu a vitória para a sua escola, para a sua equipe, para a sua competição. Vamos fazer isso, vamos apresentar essa canção enquanto você vem, e depois nós vamos ter mais uma palavra de oração, terminando o culto dessa manhã, e pedindo: Senhor, batiza-nos com disciplina, batiza-nos com unção, batiza-nos com fogo, batiza-nos com a chama do Evangelho, batiza-nos com a paixão de Cristo, batiza-nos com o amor do Senhor, batiza-nos, para nós podermos ser arrastadores de gente, tirar as pessoas das trevas. Meu irmão, que a partir de hoje, onde você vê uma pessoa indo para o outro lado, você seja um cabo de guerra nas mãos do Senhor, para poder puxar essa pessoa com amor, com carinho, com sabedoria, e com unção, e com oração, porque a oração tem desmontado as pessoas. A oração desmonta as pessoas. Que Deus abençoe. Vamos cantar e vamos terminar com uma oração. Você me chama para caminhar, firme fundamento que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Cada eternidade em mim, Jesus, tudo é passageiro aqui.
Senhor, nessa manhã nós louvamos e nos rendemos diante do Teu senhorio, diante do Teu santo nome, Senhor. E nós, ó Pai, fazemos uma aliança com o Senhor, ó Pai, de disciplina, Pai. Em nome de Jesus, Pai, afasta de nós tudo aquilo que nos tem atrapalhado de ser pessoas disciplinadas no Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ó Pai, fortaleça cada pessoa que entrou aqui nessa manhã. Fortaleça cada pessoa que está na sua casa cultuando conosco, ó Pai. Pai, nos livre de tudo daquilo, ó Pai, que nos tem atrapalhado. No nome poderoso de Jesus que nós oramos por isso, ó Pai, porque sabemos que o Teu nome é suficiente para nos livrar dessas coisas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus, esteja sobre cada um nessa manhã. Traz entendimento, esclarecimento, Pai, daquilo, Pai, onde nós precisamos melhorar a nossa disciplina, Pai. Que possamos ser pessoas equilibradas em tudo que nós fazemos, Pai. Que pessoas, ó Pai, aqui nessa manhã possam sair aqui com um discernimento espiritual de um equilíbrio de disciplina, Pai. Não há razão, ó Pai, que nós estamos aqui ouvindo semana após semana o poder que existe no Teu Evangelho, naquilo que a Tua palavra tem poder de fazer, no que o Teu Espírito Santo pode nos capacitar a fazer, ó Deus, e vivermos, ó Pai, totalmente desequilibrados, ó Deus, com coisas supérfluas, fazendo mais, tomando mais lugar na nossa vida, ó Pai, do que, ó Deus, a Tua presença, do que, Pai, um relacionamento íntimo contigo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço isso nessa manhã, que possamos ser pessoas totalmente equilibradas, pessoas totalmente intensas no Teu reino, ó Pai, pessoas que Te buscam no relacionamento íntimo, ó Pai, de maneira intencional, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos dê, ó Pai, nos dê os Seus sentimentos, nos dê as Suas afeições, Pai. Nos dê aquilo, ó Pai, que o Senhor está sentindo nesse momento agora, aquilo pelo qual o Seu coração está batendo nesse momento, ó Pai. As aflições que existem no Seu coração, Senhor, coloque dentro dos nossos corações aquilo pelo que o Senhor está apaixonado nesse momento, ó Pai. Coloque dentro do nosso coração essa paixão, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Que essa igreja seja uma bomba nessa cidade, Pai. Que essa igreja seja, Pai, como um trio elétrico, ó Pai, que arraste multidões. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós não somos um trio elétrico, mas nós queremos arrastar multidões para a Tua presença, Senhor. Para que sejam rendidas ao Teu nome, ao Teu senhorio, Senhor. Nos ajude a fazer isso, ó Pai. Nos capacite, nos empodere, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Guarde nossas vidas, Senhor. Guarde, abençoe, Senhor, cada pessoa que entrou aqui nessa manhã e entendeu a Sua palavra e Te deu uma resposta. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa resposta, Senhor, possa, ó Pai, ter realidade de transformação em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, e que possamos, ó Pai, colher os frutos dessa resposta. Em nome de Jesus eu te peço isso, ó Pai. Abençoe cada pessoa aqui, abençoe cada família representada, Pai. Nos dê uma tarde, ó Pai, abençoada, Pai, em paz, ó Pai. E nos traga aqui à noite mais uma vez, ó Pai, para ouvirmos a Tua verdade e sermos mais uma vez transformados, impactados e ter as nossas vidas totalmente mudadas, ó Pai, como tivemos aqui nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É no nome poderoso que nós oramos, Senhor. No nome de Jesus, nome que vive e reina, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É no nome poderoso de Jesus que
nós oramos hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Encerramos por aqui mais um culto e eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração. Deixe uma mensagem pra gente, seja aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, ou envie para um amigo o link da nossa transmissão e deixe Deus também falar no coração de alguém que é especial para você. E por aqui ficamos, que Deus abençoe a sua vida.